Escutei a história essa semana e eu achei intrigante. É um exemplo, quase uma parábola. E queria compartilhar com você. Não sei se você já tem na sua casa equipamentos elétricos e eletrônicos. Não sei se os homens têm na churrasqueira lá, que liga lá só um botãozinho, daí toda a picanha gira, o frango gira, tudo gira, fica bonitinho lá. E daí vai para a cozinha, então na cozinha tem o mixer, daí tem as outras coisas lá, tem aquela air fryer, tem aquela central que faz tudo, né? Que moe, que sei lá, faz tudo lá. E aí depois de tudo, aí você tem uma lava-louça, né? Que lava todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí você olha assim para a sua lavanderia, daí você vê na lavanderia uma máquina de lavar de última geração. Ela lava, ela seca e ela passa. Aleluia. Amém? Vai sonhando que é possível. Aí você vai para a tua sala de estar, onde é que você está com a tua família. Aí lá você tem o seu home theater, você está conectado com a sua televisão 4K e você está vendo ali filmes de última geração, está se divertindo com aquilo lá. Você vê a história da Páscoa quase que já em 3D e o som também em 3D, em 4D, que você entra na história e você experimenta tudo aquilo. Daí você vai para o teu quarto, se liga o ar-condicionado e você liga o teu massageador no teu colchãozinho lá, e daí você dorme tranquilo, e no outro dia você levanta, porque o seu celular já bateu lá a hora de levantar, e aí você está conectado à internet, você tem lá o 5G, sei lá tantos Gs que tem, a internet funcionando, você já resolve tudo por ali mesmo, e começa a dizer: Alexia, faça o café da manhã. Aí a Alexia vai lá e faz o café da manhã. Alexia, abra as cortinas. A Alexia já abre as cortinas. Aí você está no meio frio, se diz: Alexia, liga o aquecimento central da casa. Aí todo aquecimento, a casa fica com 23 graus, gostosinho. E o que isso tem a ver com a Páscoa? O que o Senhor Jesus veio fazer sobre a face da terra? Veio pregar o Evangelho, apanhar, morrer, ressuscitar e ir para o céu. Qual a razão de todo esse processo? Foi profetizado, nasceu da Virgem, ele caminhou, ele foi obediente aos pais, entrou no ministério, pregou, curou as pessoas, libertou elas. E aí não foi compreendido pela sua liderança, aí mataram ele, e aí depois de 3 dias ele ressuscitou, ninguém acreditou, só alguns acreditaram, nem os discípulos estavam acreditando no que estava acontecendo. Qual é o significado de tudo isso? Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Quero ler a história dos discípulos de Emaús. Descobri que era um casal, Cleopas e Maria. Lucas 24, vamos ler a partir do 13. A história que antecede esse evento é a história ali das mulheres que tinham ido cedo para a tumba, e encontraram os anjos, e os anjos perguntaram: por que vocês estão aqui procurando o vivo entre os mortos? E Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres ali, elas voltaram dando testemunho. E aquilo mais que perturbou do que trouxe sossego para os discípulos. Eles ficaram muito perturbados com tudo aquilo. E nessa reunião em que essas mulheres chegaram e disseram, e Pedro foi lá verificar e disse: é verdade, Jesus não está mais lá no túmulo. Esse casal ele precisa ir para casa, já está tarde, então eles caminham e empreendem uma caminhada. E uma caminhada de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. O interessante é que Jerusalém fica
se não me engano, a 1.200 metros de altura, um pouquinho mais alto que Curitiba, né? E eles tinham que descer, por isso que se fala que se sobe a Jerusalém, porque tudo em volta precisa subir para Jerusalém. E eles desceram ali aqueles 11 quilômetros e nessa caminhada aconteceu alguma coisa interessante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vocês estão aí preocupados e que estão tratando à medida que vão caminhando? E eles pararam, olharam entristecidos para ele. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu: você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus pergunta: quais? Daí eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão poderoso, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem ele havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E também é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido na madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então Jesus disse: nécios e tardios, devagar de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando então por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles constrangeram: não, fica aqui conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas, Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estavam admirados. Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Um bom almoço, né? É uma boa janta. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém? Jesus, nessa caminhada com os discípulos, ele se aproxima. E interessante é que durante a conversa sobre a notícia que o Senhor Jesus havia ressuscitado, Jesus anda ali junto com eles. E interessante o texto, no versículo ali, quando ele diz que no 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o ver. E por que os olhos deles não conseguiram discernir a Jesus, que estava junto com eles? A aparência de Jesus era diferente. O interessante é que, quando você olha o texto, o Senhor Jesus já identifica, a preocupação deles. Quando eu e você estamos preocupados com as coisas, com o que as pessoas dizem, com as coisas que nós não entendemos, com as coisas que nós não conseguimos explicar, nós ficamos cegados espiritualmente. A gente não percebe as coisas. A gente vive como uma pessoa que não conhece e não tem experiência com o Senhor Jesus. E esses dias, tendo meu tempo de praticar as 4 chaves de ouvir a voz de Deus, escrevendo no meu diário, uma coisa que Deus me falou assim: Arno, quando você está no descanso, eu consigo falar com você. E você tem um discernimento espiritual mais acurado. Quando você está ansioso, quando você está preocupado, você não discerne as coisas espiritualmente. Você discerne pela alma, você discerne pelas circunstâncias, pela que as pessoas dizem. Você inclusive fica falando coisa que não deve falar. A preocupação tem esse poder de nos perturbar. E quando nós nos ocupamos com algo que nós não temos o discernimento, nós ficamos confusos. E o Senhor Jesus, ele identificou, mas o interessante é que quando ele vem conversar conosco, ele percebe que nós estamos preocupados com alguma coisa e não vamos estar abertos para entender. O que ele faz? Ele faz uma pergunta, e Deus sempre faz perguntas. É impressionante quantas perguntas Deus faz. Em todo o processo aqui, o Senhor Jesus, ele se move e interage com eles por intermédios de perguntas. E ele pergunta, então, o que é isso que vos preocupa? E a pergunta de Jesus chocou eles, porque eles estavam caminhando e eles pararam e olharam para Jesus. Não é possível. Você estava no mundo da lua? Onde é que você estava? 3 dias Jerusalém está em polvorosa, porque as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus, a sua morte, aí aquele tempo que ficou todo confuso no coração dos discípulos, aí vem a notícia que Jesus ressuscitou e eles... não é possível que você... Onde é que você estava? Estava no mundo da lua, E o Senhor Jesus não se intimida na conversa, mas ele perguntou, mas o que aconteceu? Quando ele faz perguntas, ele nos ajuda a identificar as coisas. E os discípulos foram falando o que tinha acontecido. Esse processo de relatar um fato ajuda, inclusive, para trazer o descanso. E aí Jesus chega no ponto onde é que ele queria com eles. No versículo 21, ele diz, quando Cleopas diz assim, nós esperávamos. E não aconteceu. Eles estavam falando da decepção deles. Eu orei, eu criei, eu fiz. E não deu. Deu tudo errado. Jesus morreu. Agora essa confusão que ele ressuscitou. E eles relatam o testemunho das mulheres também. Mas eles relatam esse testemunho das mulheres não como algo que veio acrescentar, trazer paz para eles. Eles ficaram ainda... Agora as mulheres ainda inventaram de ir para lá e...
Confundiu mais ainda todo o processo. E Jesus, ele vai até esse ponto, daí ele suspira, diz: seus cabeça dura, seus coração duro, seus surdos, não entendem, são nécios, são fracos. Nécios são uma pessoa nova na fé, um infante, um que não tem entendimento, né? Uma pessoa incapacitada de discernir as coisas. Vocês são nécios, tardios, tardos no coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não foi o que dito, ensinado para vocês que Jesus ia padecer e ia ressuscitar dentre os mortos? Ele não falou, né? Nós sabemos agora 3 vezes para eles que isso ia acontecer. E vocês foram pegos de surpresa, porque a expectativa em Jesus, a religiosa deles era uma, e eles não entendiam a revelação que havia em Cristo Jesus. E aí é interessante que Jesus começa a dar uma aula de Bíblia. Ele vai lá para Moisés, para o primeiro livro. Vocês não leram lá em Gênesis capítulo 1, 26? Que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, para que ele tenha domínio sobre a terra, sobre os céus, sobre as águas. Ele foi criado conforme a imagem e semelhança do próprio Deus, a humanidade. E a humanidade carrega, o homem e a mulher, carregam todo o DNA, todo o entendimento, toda a graça. E eles foram colocados na terra para dominar a terra. Para começar do pequeno, do jardim do Éden, a partir do jardim do Éden, encherem toda a terra com a glória de Deus. Deus capacitou eles para que eles percebessem e estavam conectados com os céus. E eles tinham uma conexão direta pela voz de Deus com os céus e podiam dominar sobre a face da terra e não ser dominado por nada e por ninguém. Porém, quando chega no capítulo 3, o ser humano se desconecta da voz de Deus e se conecta a um espírito maligno. E aqui tem uma curiosidade, que o nosso espírito, ele só funciona conectado a um outro espírito. Então, em Efésios 2 diz assim, que antes de conhecermos a Jesus, nós éramos conectados a um espírito maligno. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito se conecta então agora ao Espírito Santo. Aí chega Gênesis 12, e aí Deus tinha dado 4 cláusulas. E a cláusula de frutificar, de multiplicar, de encher a terra e de sujeitar a terra. E ele tinha entregue, só que o ser humano decidiu entregar o governo, o domínio sobre a face da terra nas mãos de Satanás. E Satanás, ele quebra as 4 cláusulas. Por ele quebrar as 4 cláusulas, juridicamente agora Deus tinha o direito de tomar de volta o que era dele. Que a terra, a criação, como a irmã leu, Salmo 24, toda a terra é a terra dele. O inimigo matou, o inimigo ele confundiu, misturou as espécies, ele quis reunir as pessoas só num local e começou a fazer guerras. E aí Deus decide: eu vou retomar essas questões. E Deus começa tudo pequeno. Ele começa com Abraão. Ele chama lá Abraão. E aí com Abraão vem a história de Isaac, vem a história de José. E aí Deus já mostra o seu plano. Por intermédio de uma família, ele vai governar de novo toda a face da terra. E essa família tem 12 filhos, e o número 12 é número de governo. Assim como um ano é regido por 12 meses, Deus estabeleceu o número 12 para ser uma marca de governo sobre a face da terra. E então o objetivo, daí fica claro em Êxodo, capítulo 19, quando Deus fala assim, e chama então a nação de Israel para definir ou redefinir com eles a posição deles. Eles eram para ser reis e sacerdotes. Só que Israel disse: não vamos fazer assim não. Vamos fazer assim, você diz e nós obedecemos. Nós não queremos estar no comando das coisas, nós não queremos governar. Nós só queremos obedecer, e nós vamos obedecer. E Deus diz: então tá bom, então vamos para a lei.
E aí um projeto que não era projeto se torna um projeto, e para mostrar para o povo que eram incapazes de por si só próprios, sem estar conectado com o governo de Deus, governar sobre a face da terra. Mas o objetivo era que Israel governasse e se tornasse, assim como no Éden, um modelo para que todas as nações vissem como é ser governado pelos céus. E aí um rei entendeu isso, que é o rei Davi. Como é que ele entendeu, como é que ele governava? Pelo primeiro vento do governo, que é o vento da adoração. Ele se tornou um adorador. Ele não vivia pelas circunstâncias, pelo sentimento, ele adorava a Deus. E a adoração trouxe o segundo vento que leva para o governo, que é a prosperidade. E você vê em Davi uma riqueza extraordinária, assim, fora do comum, se nós víssemos como Davi ofertava. E o que aconteceu que Salomão, ele quis entrar numa área que ele não deveria ter entrado. Ele queria dominar a adoração também das trevas. E ele se meteu na adoração das trevas, por causa da influência das mulheres. E ele se colocou numa posição de adoração e com isso dividiu seu coração e perdeu todo o reino, e levou todo Israel, como nós estamos lendo esses dias, agora em Ezequiel, eles foram se afastando do propósito de Deus, e se tornaram de novo, antes eles eram escravos lá no Egito, agora se tornaram escravos, eles ficaram cativos no reino da Babilônia. Durante 70 anos ficaram ali cativos, que não era o projeto de Deus, mas era uma consequência da própria decisão do povo de Israel. E aí os profetas começaram a falar nessa época, Isaías, Jeremias. E uma das coisas que Isaías fala, que a gente celebra no aniversário do Senhor Jesus, né, quer dizer, no nascimento de Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí a gente não lê essa terceira parte. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele diz um pouquinho mais adiante, em Isaías 32, e aí está o que reinará um rei com justiça. Interessante. E com ele governarão príncipes. E aí vem o Senhor Jesus. Vocês lembram a primeira mensagem dele? O tempo se cumpriu, está cumprido. O reino de Deus está próximo. Mude a maneira de pensar e creia na boa notícia, porque ela vai ser tão boa que se te contasse você não ia acreditar. É bom demais para ser verdade, o que significa evangelho. Quando vocês observaram o Senhor Jesus conversando aqui com Cleopas e Maria, né? Ele, certo ponto, ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as necessidades básicas vão ser dadas para vocês. A pirâmide de Maslow, né, diz lá que a necessidade básica é o que é do ser humano. É comer, beber, ter um teto, se vestir. E Jesus diz, não, a necessidade básica de um ser humano é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Antes mesmo da comida, antes mesmo da roupa. E é interessante que Jesus, em certo momento, você lembra quando ele disse assim, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A pergunta, o que estava perdido que ele veio buscar? O que se tinha perdido? Qual a pérola que ele veio buscar? E o Senhor Jesus, ele disse certa feita, quando estavam acusando que ele era endemoniado, e ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Há um embate espiritual. E o Senhor Jesus vem e se apresenta. E o que dominava, o que era chamado príncipe desse mundo, ele entrou em confronto com o Senhor Jesus. E aí Jesus diz,
Não é que o reino de Deus se manifesta? Em Lucas 4, ele diz assim, falando dele mesmo, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. É para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado não para curar, não para libertar. Eu fui enviado para proclamar o reino de Deus. A cura, a libertação é uma consequência. Em Lucas 12, 32, ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E o interessante é que o Senhor Jesus, quando ele pegou 70, e disse para eles: agora vocês vão praticar o que eu falei. Vocês viram eu fazer, e era a dinâmica de uma mentoria ou de uma delegação. Eles primeiro observaram, acompanharam o processo com o Senhor Jesus, e agora ele disse: agora vocês vão e preguem. Mas o que eles eram para pregar? Jesus foi específico na orientação do que eles eram para pregar. Ele não disse: vai por todo mundo aí e diga que eu curo. Não vai por todo mundo aí dizendo que eu batizo no Espírito Santo. Não vai por todo mundo aí dizendo que eu liberto pessoas, que eu curo, que eu trago isso e aquilo. Ele diz assim: pregai que está próximo o reino dos céus. O conteúdo da pregação do próprio Senhor Jesus não era a cura, não era a libertação. O conteúdo da mensagem dele era o reino de Deus. E era o que ele incumbiu os discípulos a fazerem, a pregar o reino de Deus. E aí eles chegam em casa. E começam a conversar. E Jesus dá um migué neles, né, fazendo de conta que quer seguir. Aí eles: não, entra aqui. Eles entraram. E o interessante é que eles constrangeram a Jesus, né? Fica conosco, que já é tarde. E aí eles sentam à mesa. E acontece o momento em que você consegue e eu consigo descansar. Onde eu consigo receber. É a mesa da comunhão. Você está à mesa da comunhão. E o Senhor Jesus, ele conversa com eles. E quando ele quebra o pão e agradece, quando ele ora, os olhos deles se abrem, eles: uau, é Jesus, e sumiu. Eu não sei se você já teve essa experiência assim, de uma pessoa na tua presença sumir. Tem um colega pastor, ele disse, ele teve uma experiência assim, vívida. A pessoa simplesmente desapareceu na frente dele. Ele ficou meio abobado com a situação. E eles começaram a conversar entre si. Cleopas, se percebeu que quando ele falava das Escrituras, falava das coisas do reino, nosso coração começou a esquentar. É verdade, Maria. Meu coração se aquietou, se acalentou, se fortaleceu, nos ardia o coração quando ele nos falava. Os olhos se abriram espirituais, por causa de um coração que estava recebendo a palavra de Deus, e a comunhão que eles estavam, eles perceberam isso. E eles começaram a perceber que toda a palavra que eles receberam mexeu com o coração deles. E é uma das coisas interessantes que a unção faz. Eles tinham viajado 11 quilômetros a pé, descendo, andando em pedras assim, né? Cuidando para não tropeçar. Eles não tiveram dúvida naquela noite. Eles viraram e subiram 11 quilômetros em direção a Jerusalém. Quando você está entusiasmado com o que você está percebendo e recebendo, não tem uma limitação física mais. Você já esquece do seu físico, você vive pelas coisas espirituais. E o que aconteceu com Cleopas e Maria, eles se levantaram e subiram. E eles, chegando lá, eles já ficaram impactados, antes deles poder falar qualquer coisa, eles receberam o anúncio que Pedro já tinha encontrado Jesus. E aí eles contaram que enquanto eles estavam falando sobre isso, Jesus aparece pessoalmente. E o interessante, o que o Senhor Jesus faz com eles?
depois de comer, depois de acalmar eles, porque eles ficaram apavorados quando viram Jesus. Eles estavam vendo um fantasma. É que nem aqueles filmezinhos que, né, que tá no tá no elevador, tá tudo escuro, a luz, quer dizer, a luz apaga, e quando liga, daí tem uma pessoa na frente. A pessoa entra fora de si, ela entra em pânico. E eles entraram em pânico quando viram Jesus diante deles. Eles ficaram aqui, é dito, né, como é que é, perturbados, né? E eles ficaram estarrecidos, atemorizados, né? Surpresos e atemorizados. E Jesus, aí tem aquele momento que ele ajuda eles a se acalmar, enquanto ele pega um peixe com mel. Não sei quem que gosta de cozinhar, né, Herman? Já fez isso, Herman? Um peixe com mel. Um agridoce assim. Ele come ali na frente deles. Eu fico imaginando os discípulos ao redor dele, olhando para ele. Crendo ou não crendo, será que é verdade, não é verdade? Né? E Jesus tinha dito, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, sou eu. E aí Jesus chama eles e começa a explicar o que ele tinha explicado para Cleopas e para Maria. De todo o processo das Escrituras, ele começa de novo lá por Moisés, lá por Gênesis, pelos profetas, pelos Salmos. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus e foi criado para dominar a terra e os céus e as águas. E o ser humano deveria, conectado com os céus, colonizar a terra, manifestar os céus na terra. O ser humano não foi feito para os céus, o ser humano foi feito para a terra, para viver sobre a terra. Ele deveria, conectado com os céus, manifestar os céus na terra. Porém, como já disse, ele se desligou do governo celestial e se conectou a um outro governo, que a Bíblia identifica como o império das trevas. E agora, o que o Senhor Jesus veio fazer? Ele veio retomar o governo. O que havia se perdido era o governo de Deus sobre a face da terra. O ser humano, desde o momento em que ele se desconectou do governo de Deus, ele ficou escravizado. Toda a sua marca que ele tem da imagem e semelhança de Deus, ele perdeu a habilidade de manifestar isso. Ele se tornou o inverso, ele perdeu todas as suas características, e a isso nós chamamos, ele estava perdido, porque ele não está mais conectado aqui, ele não sabe mais quem ele é, o que ele pode, o que ele não pode, ele fica esperando que os outros fiquem resolvendo, ele fica caminhando com um vitimismo no coração, porque ele perdeu a conexão com o governo, ele sempre se acha como incapaz, que ele não consegue, porque ele se desconectou da capacidade que ele recebe da parte de Deus. E agora o Senhor Jesus, ele vem para retomar o governo na terra. Quando você lê as Escrituras, você não lê a Bíblia como um livro religioso, você lê o livro como um livro jurídico, como um livro de guerra, de conquistas e embates de reino. E o Senhor Jesus dá uma comissão para eles. E diz assim, que em seu nome se pregasse arrependimento. A mesma mensagem que ele disse, se arrependam, quer dizer, mudem a maneira de pensar, comece a expandir o seu entendimento e creia na boa notícia que o governo foi restabelecido. E aí nós precisamos de uma renovação da nossa mente para pensarmos novamente como governantes e não como pessoas que somente querem a sobrevivência, que trabalham pela comida, que trabalham pelo alimento, trabalham pela casa, trabalham pela felicidade, trabalham pelo prazer. Voltando ao exemplo da casa. A casa está toda equipada, com tudo que ela precisa, porém sem energia. Você tem aquela cafeteira bela e formosa, você aperta lá, ela não funciona. Mas ela tem capacidade de funcionar? Tem. O que falta nela? A energia,
ela ser conectada. E aí você descobre que alguém foi lá e desligou a chave geral. E a sua casa, que estava bela e formosa, de repente ela faz... Com todo o seu potencial, com toda a riqueza que ela tem, ela não cumpre mais seu propósito. Para cumprir o seu propósito com tudo que ela tem, ela precisa se reconectar. Alguém precisa ir lá e... clac! Jesus fez isso na sua morte e na sua ressurreição. Ele reconecta você e a mim. Ele nos ensina a pregar o reino de Deus, o governo dele sobre as nossas vidas. Porque quando o governo dele vem sobre as nossas vidas, todas as áreas que estavam desfuncionais, não estavam funcionando mais, todas as áreas voltam à sua normalidade. A sua saúde espiritual volta à normalidade, a sua saúde espiritual, emocional volta à sua normalidade, a sua saúde física volta à normalidade quando nós entendemos o reino de Deus manifesto em nós. Não é mais pedir, é governar. Porque Ele já deu autoridade, Ele já deu poder. E a conexão, a energia com o reino de Deus é o Espírito Santo, a pessoa mais importante sobre a face da terra. Ao se permitir que Ele se opere, quando você permite que Ele encha a sua vida, você começa a operar dentro do projeto de Deus e começa a governar a sua vida, a governar as circunstâncias. Não é mais governado por sentimento, nem é governado por dinheiro, nem porque as pessoas dizem. Você é governado pelo que os céus dizem. O diabo, ele tentou, né? Jesus diz, se você é filho de Deus, né? Faça esse pão, está com fome, né? Quer suprir a sua necessidade, aí faça dessa pedra um pão, quero ver, se você realmente é filho de Deus. E Jesus não entrou nessa roubada. Diz, quem me define quem eu sou é meu Pai. Eu não preciso fazer nada para definir quem eu sou. Eu sei que eu sou um filho amado dele. Ele acabou de dizer isso, que Ele tem prazer na minha vida. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou para Ele. É uma reconexão, uma reconfiguração, um restabelecimento do entendimento. E por isso nós precisamos nos arrepender, mudar a nossa maneira de pensar. Porque quando você tem o reino, quando você entende o governo e permite o governo do Espírito Santo agora na sua vida, quando você para de ficar dando opinião para Ele, para de dizer para Ele as mentiras e confusões da sua alma, quando você para de ficar colocando todas as tuas coisas na frente e você para ouvir, o reino começa a se manifestar. Você percebe o reino de Deus se movendo na sua vida. Você percebe Ele agindo na sua vida. Quando eu paro com os meus argumentos, quando eu paro com as minhas ansiedades e meus medos, eu me aquieto. Ele consegue alcançar meu coração. E Ele deu essa marca de governante sobre a sua e sobre a minha vida. Só um parênteses, né, que você já deve saber. Nós não somos chamados para governar ninguém, pessoas. Nós somos chamados para servir pessoas. No reino de Deus é assim, nós somos chamados para governar coisas, circunstâncias, a nós mesmos em primeiro lugar. Esse é o poder da ressurreição. O que era impossível, veio o poder da ressurreição. Quando eu digo assim, não é possível, eu para o reino de Deus, para quem crê no reino, não há impossíveis. Em todas as promessas que Deus falou. E quem crê, tudo é possível. Há um desafio nosso de nós mergulharmos de uma maneira nova. Eu fiquei assim no meu coração, mas Deus, eu estou 40 anos, 30 anos pregando a palavra de Deus. Senhor, será que eu ainda não entendi o reino? Será que eu ainda não entendi o reino? Até fiquei uma pontinha de chateação com ele. Eu disse, Senhor, não, mas você tem me ouvido corretamente? Tá bom. Entender o poder da ressurreição. É muito gostoso dizer Feliz Páscoa, é muito gostoso dizer Jesus vive, Cristo vive, verdadeiramente Ele vive. Parece que às vezes fica até um pouquinho romântico nessa área, mas o que me importa, e que importa para você, que importa para o Espírito Santo, que você entenda o conteúdo e que você dê novo significado
Porque quando se dá um significado novo, você começa a governar sobre aquelas situações, sobre aquela situação. Você começa a perceber. E como é que Adão governava sobre a face da terra? Ele governava pelo que ele falava, dando nome, dando significado. Assim ele governava. Poder da vida e da morte. É impressionante. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.